Olá, pessoal! Bom, gente, vamos lá então para mais um History Vlog. Essas cenas aí são de segunda-feira de manhã, quando eu tava na minha aula. Era a minha primeira aula, então eu tava tendo aula de história. E a gente tava aí então fazendo várias coisas. Eu gravei o time-lapse da aula quase inteirinha pra vocês, gente. Então, vocês podem acompanhar tudo bonitinho aí. Era correção de tarefa, o professor explicando, então era tudo. E eu gravei o time-lapse inteirinho pra vocês, já que eu tava fazendo aula pelo computador, né? Bom, então se você gosta aqui dos meus History Vlogs, não vai esquecendo de deixar o like pra me apoiar, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar o vídeo com seus amigos. Então vamos continuar. Depois da minha aula, eu tenho aquele intervalo de 30 minutos, como eu já falei nos outros History Vlogs pra vocês. E nesse intervalo, além de comer, às vezes eu arrumo a minha cama, então... como não fosse diferente, eu arrumei a minha cama normal. Também arrumei ali minha mesa, porque sempre ficou com algumas coisas da aula anterior, né? E daí depois eu fui pra próxima aula. Bom, então já acabou minha aula, eu já almocei também, já passou um tempinho. Agora são exatamente 1h58 e eu vou começar a estudar. Hoje eu vou estudar História e às 3 horas eu tenho dança presencial, então eu tenho que sair uns 10 minutinhos antes de casa. Então não vai dar tempo de começar o resumo agora. Eu vou ler a matéria, grifar o livro e tentar começar, tipo, fazer o título e tal. Mas eu tenho certeza que não vai dar tempo de terminar o resumo, mesmo que esse não seja um resumo muito demorado. Mas então vamos lá começar a fazer o resumo e estudar. Hoje eu vou estudar História, como eu já falei pra vocês, e o conteúdo vai ser os persas. Comecei então pegando os meus materiais, separando. Também peguei o livro e daí comecei a grifar, né, gente? Não era muita coisa, então eu terminei bem rapidinho e já fui fazer o resumo. Eram só 2 páginas de conteúdo no livro. E mesmo assim já estava bem detalhado, então eu grifei uma boa parte. E depois já parti pro resumo, né? Fiz então o título e comecei o corpo de texto. Não deu tempo de terminar o resumo, né, nesse tempinho que eu tive antes da minha dança. Mas eu já fiz uma boa parte, eu já estudei bastante coisa nesse trechinho aí. Depois só ficou faltando um último tópico do resumo. Bom, eu ainda não terminei o resumo, falta uma boa parte para ele acabar. Mas eu tenho aula de dança daqui a 20 minutos, então eu tenho que me trocar e arrumar as coisas. Então eu já parei de estudar por agora, mas quando eu voltar, eu acho que em uns 20 minutos eu termino, só que agora não ia dar tempo. Então, quando eu voltar, vocês já vão ficar aí com o time-lapse de eu terminando o resumo. Mas eu já fiz uma boa parte, eu gostei bastante, até que foi bem produtivo. Então aí eu já tinha voltado da minha dança e já fui terminar o resumo. Como eu falei pra vocês, não faltava muita coisa, então eu só fiz esse trechinho aí que finalizava o caderno, que era o último tópico do livro. E também depois eu tive que puxar alguns post-its, então eu fiz vários testes de como poderia ficar para não usar outra folha. Então, no final das contas, eu tirei os washi tapes que estavam naquela outra folha ali, do resumo que eu fiz em outro History Vlog com vocês, e colei um post-it. Bom, gente, então ficou assim o resumo. Essa aqui foi a primeira folha. E aqui a continuação. Eu até que gostei de como ficou, não posso dizer que eu gostei muito, porque esteticamente eu não achei que ficou muito bonitinho, mas de conteúdo tem bastante, então é isso que importa. Eu gostei do título, mas assim, o corpo do texto eu não gostei muito. Eu preferi esse daqui que eu fiz em outro History Vlog com vocês, olha, gente. Eu achei que ficou mais bonitinho, né? E esses post-its aqui eu colei agora, eles não são sobre esse conteúdo que tá aqui. Eles são sobre esse conteúdo aqui, mas era só, como vocês podem ver, bem pouquinho, era um parágrafozinho. E eu não queria colocar aqui no verso, né? Eu não queria usar uma folha novinha pra isso. Então eu coloquei um post-it ali mesmo. Era pra ter uma continuação aqui, né? Mas daí acabou, não coube, então eu coloquei um post-it aqui mesmo. E não tem problema, porque tava vazio ali, né? Eu tava com uma washi tape. Então ali o post-it já ficou com informação e já ficou bonitinho. Então agora eu vou arrumar tudo aqui. Bom, então por hoje é isso, eu consegui estudar. Eu olhei nas minhas atividades, eu não tenho nenhuma tarefa pra fazer. Então agora vocês vão ficar com algumas cenazinhas de amanhã, já que por enquanto o History Vlog ficou bem pequenininho. Então fiquem com algumas cenazinhas de amanhã das minhas aulas
e deu daí sim fazendo as tarefas, porque hoje não teve tarefa. Próximo dia, então, eu já tava na minha segunda aula, era a minha aula de matemática, e já que era uma correção de prova, eu não gravei muito pra vocês, gente, porque tava bem chato, mas é isso. Bom, então, quando vocês me viram pela última vez, era na minha aula, com um timelapse bem curtinho e bem rápido, porque eu não gravei muito, já que a gente tava fazendo correção de prova, e também porque meu celular tava com pouca bateria. Então, agora já é de tarde, aquilo ali era na minha segunda aula, agora eu já almocei, já tive minha aula de inglês. Agora são praticamente 4 da tarde e eu vou fazer a tarefa de geografia que eu tenho pra fazer. Eu tinha várias tarefas online pra fazer, de vídeos e de leitura. Não gravei pra vocês porque eu tive que fazer tudo pelo celular, já que eu não tô com computador agora. Então eu vou fazer agora a tarefa de geografia, que é no caderno, depois eu passo para online, daí eu não gravo pra vocês. Daí depois eu vejo o que eu faço mais. E eu quero ler hoje, daí vocês vão me ver lendo também. Então é isso. Vamos lá então fazer a atividade de geografia. Eu coloquei esse timelapse com um zoom assim. Eu achei que ficou legal, ficou diferente. Comentem se vocês gostaram. Então eu fiz aí a tarefa, foi bem rapidinho. Depois eu aproveitei o tempinho livre que eu ainda tinha, que eu tava motivada, pra grifar o livro inteirinho do resto do conteúdo. Mas eu não fiz o resumo no dia, eu só grifei mesmo. O resumo eu vou fazer no próximo Story Vlog. Eu terminei aqui a tarefa que eu tinha pra fazer, também já enviei pro professor pelo aplicativo. Aqui eu tinha errado, daí eu errei toda a questão e eu não ia passar corretivo em tudo, então eu fiz numa outra folha e eu não poderia tirar essa daqui do caderno porque tem resposta aqui. Então eu pretendo colar, mas não agora porque eu estou com preguiça. E aqui o meu livro, ele pediu pra ler e mandar uma dúvida sobre essa página aqui. Eu já li, escrevi aqui a dúvida e só pra anotar e também mandei. E aproveitei já que eu não tava fazendo nada e não tava a fim de terminar ainda, pra o vídeo ficar até mais bonitinho pra vocês. Já grifei tudo que eu vou estudar no próximo Story Vlog aqui com vocês. Então teve um outro Story Vlog, no penúltimo, eu estudei aqui pra lá. E daí no próximo Story Vlog eu vou estudar o resto aqui com vocês. Então agora eu vou fazer... Bom, então agora eu vou ler um pouco do meu livro que eu tô lendo, porque eu não tenho nada pra fazer, tá chovendo, tá com um ventão lá fora, e eu não vou estudar porque eu já estudei ontem e já não tô com vibe pra estudar, sabe, gente? Até que eu tô motivada, mas sei lá, não tô a fim de estudar. Então eu vou ler o meu livro, o livro que eu tô lendo é esse daqui. É de Harry Potter, é o terceiro da coleção como é que fala? É o terceiro da saga, é o Prisioneiro de Azkaban, eu não sei se pronuncia assim. E é muito bom, eu tô recém começando ele, tô no capítulo 6, ó. Eu só li um pouquinho e tô muito inspirada, ontem não deu tempo de eu ler porque eu tive que fazer algumas coisas. Então agora eu vou tomar meu banho, vou ajeitar aqui meu quarto, vou deixar ele bem bonitinho e daí vou começar aqui a ler o livro. Então vou deixar aí algumas cenazinhas pra vocês. Vamos lá então finalizar o meu dia, gente. O que eu fiz pra finalizar o meu dia e que meu dia esteja sido bem produtivo e tal. Organizei o meu quarto, arrumei ele em minha escrivaninha, guardei todas as coisas que eu tinha usado pra estudar. Coloquei em dia o meu bullet, então coloquei as coisas que eu ainda gostaria de fazer no dia, que era mais ligado à leitura e à minha organização pessoal, não era nada de tarefas, né? Então eu marquei o que eu já tinha feito, que não deu tempo de fazer no dia, porque não é tudo que a gente agenda que a gente consegue fazer, né? E isso é bem normal. Depois eu também coloquei em dia o meu mood tracker, que é aquela partezinha pra colocar se eu fui produtiva ou não, pra arrumar o meu humor e tal, essas coisas aí. E também anotei naquela partezinha que eu fiz lá no inicinho do bullet com vocês, gente, já faz um tempinho que eu fiz em outro story vlog, de ideias de vídeos, eu tô gostando bastante de fazer isso, então já anotei aí algumas ideias que eu tive. E depois fui tomar o meu banho. Aí sim eu fui ler, gente. Então eu gravei de 2 posições pra vocês. Então só deu tempo de eu ler um capítulozinho do meu livro mesmo. Mas do mesmo jeito já foi bem legal pra mim. Eu já consegui finalizar o meu dia com chave de ouro. Então aí eu tava meio que de pijama, né? Com uma roupa de ficar em casa. Deitei na minha cama, cheia de almofadas e fui ler. Então aí ficou uma posição mais legal, né? Mas é que eu não tava achando uma posição legal para colocar pra poder
mostrar o timelapse de eu lendo pra vocês. Mas então, foi esse o vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like aqui embaixo pra me apoiar. Se inscrever pra gente bater os 400 e 500 inscritos logo. Ativar o sininho para não perder nenhum vídeo que eu posto aqui pra vocês. E compartilhar o vídeo com seus amigos. Então é isso. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e tchau! Até os próximos vídeos.